No informativo 1148 do STF, no primeiro julgado, foi decidido que, por considerar ou por ser considerado um descrime razoável, seria constitucional uma lei distrital que estabelece a obrigatoriedade de, em primeiro lugar, serem mantidas no mínimo 5% de pessoas com idade acima de 40 anos, obedecido o princípio do concurso público na administração direta e indireta, e, em segundo lugar, ser firmada cláusula nas licitações para a contratação de serviços com fornecimento de mão de obra que assegure o mínimo de 10% das vagas a pessoas com mais de 40 anos. Então, aqui houve uma ação afirmativa no sentido de garantir no Distrito Federal que pessoas acima de determinada idade tivesse sua vaga assegurada nos concursos públicos por meio das cotas. E dessa maneira garantir, segundo o STF, o pleno emprego que a gente se encontra diante de ações de competências comuns dos Estados-membros, dos entes federados, na realidade, né? Que a competência comum ela se estende desde a União até os municípios, passando também pela figura diferenciada do Distrito Federal. Também entende o STF que a criação de reserva de vagas para uma faixa etária que encontra dificuldades de arranjar empregos se encontra em consonância com o princípio da igualdade material. Aqui o legislador, então, ele teria por bem estabelecer entre as pessoas que estão em idade mais avançada, né, acima de 40 anos, uma igualdade com aquelas que estão ali na faixa dos seus 20 e poucos anos e que, portanto, iniciam nessa idade a realizar concursos públicos. Então, ao instituir essas cotas para a contratação, o poder público teve como objetivo fomentar tanto o desenvolvimento econômico quanto o desenvolvimento social ali naquela localidade, qual seja o Distrito Federal. E aí entendeu o STF que seria necessária uma correlação lógica entre o fator discriminatório e a finalidade pretendida, já que esses critérios teriam lastro constitucional e essas consequências desses critérios garantiriam a observância de fundamentos e objetivos republicanos, que aqui novamente falando seria voltar para essa questão da igualdade. Num segundo julgado, o STF decidiu ser formalmente inconstitucional norma decorrente de emenda parlamentar que não guarda estrita pertinência temática com a matéria tratada em projeto de lei de iniciativa reservada, originalmente encaminhado à Casa Legislativa. Ora, aqui a gente tem o que é denominado de contrabando legislativo, quando o poder legislativo, através de uma emenda parlamentar em um projeto de iniciativa, por exemplo, do governador, do presidente, insere ali uma emenda de forma furtiva que não tem a ver com aquele projeto. Então já existem outros julgados do STF, que vão nesse sentido, de modo que aqui se trata de uma jurisprudência consolidada. Então, o que aconteceu nesse caso específico? O escopo do projeto de lei complementar estadual enviado ao Poder Legislativo, no caso de iniciativa do Tribunal de Contas, dispunha acerca da instituição do TCU, a organização e funcionamento, na verdade, de uma procuradoria jurídica do TCU. Mas a norma impugnada, que teve origem nessa emenda parlamentar, introduziu ali um dispositivo vedando que qualquer órgão da Corte de Contas pudesse dispor sobre as condições e os procedimentos para escolha, nomeação, etc., de conselheiros. Então, aqui a gente tem uma norma de iniciativa do TCU tratando da instituição da sua procuradoria jurídica, que entende, aqui diga-se de passagem, o STF, pela possibilidade de existirem procuradorias no Tribunal de Contas e que isso não ofenderia a unicidade da Procuradoria
o princípio da unicidade da Procuradoria ou das Procuradorias estaduais. E aí, nessa norma, tratando de Procuradoria, por emenda parlamentar, um determinado parlamentar quis inserir ali normas relativas ao próprio Tribunal de Contas, ao que o STF que buscou a sua jurisprudência já consolidada para negar essa possibilidade. Então, num terceiro julgado, decidiu o STF pela constitucionalidade de norma distrital, outra vez uma norma distrital que vincula os integrantes das carreiras da segurança pública do Distrito Federal ao regime próprio de previdência social. Isso porque não violaria a competência exclusiva da União para organizar e manter as polícias civil, penal e militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e observaria a regra da unicidade do regime previdenciário em cada ente federativo. É dizer que é constitucional a União em um determinado regime próprio dos servidores públicos estatutários e daqueles servidores públicos integrantes da carreira de segurança pública. Então, competiria à União, de acordo com a Constituição e a repartição de competências ali estabelecida, legislar sobre estrutura administrativa, vencimentos e regime dos policiais civis e militares. Contudo, aqui trata de uma outra espécie de competência que se refere aos regimes próprios de previdência, que cabe aos demais entes federados. Não existe aqui nenhuma invasão de competência por parte do Distrito Federal.